Tenho aqui para testar o Amazfit T-Rex 2, um relógio inteligente, robusto, com GPS e preparado para condições extremas. Queres saber porquê? Então temos resistência militar, ultra bateria, posicionamento de banda dupla, a possibilidade de adicionar mapas e depois fazer a navegação, mas sobre isto tudo vamos verificar mais em detalhe. Na verdade, o que vais poder verificar neste vídeo foi o que já aconteceu com o modelo passado. Tens o link aqui na descrição e já agora convido-te a subscrever se ainda não o fizeste para acompanhares todo o conteúdo, que é perceber os pontos positivos, os pontos a melhorar, partilhar qual é que foi a minha experiência e, claro, no final também dizer-te para quem é que ele faz mais sentido. Para além disso, e muito importante, eu quero verificar a precisão e para isso eu fiz o teste com o Garmin Forerunner 255 e exportei os dados e, claro, que vou partilhar contigo também qual é que foi a minha leitura. Para facilitar a análise, eu resolvi dividir em 5 categorias. São elas: design, funções, saúde, exercício e lifestyle. Em relação ao design, estamos a falar de um equipamento que é touchscreen, contudo é muito robusto, está disponível em 4 cores e com um display de 1.39 polegadas. Deves contar com cerca de 1000 nits, o que vai garantir que ele é super luminoso, mesmo quando estás na rua e queres observar todos os dados. Ele tem uma fluidez excelente quando estás a navegar nos menus, contudo ele é super robusto. Com isso eu quero dizer que ele tem durabilidade militar, pois passou por cerca de 15 testes para obter este selo. Agora, um ponto que eu quero te indicar que para mim não é assim tão interessante, digamos assim, é duas zonas onde ele tem aqui a publicidade bem visível, neste caso a dizer T-Rex, o que até é relativamente aceitável, mas depois tem a Amazfit aqui novamente, portanto não percebo porque é que ele tem de ter esta marca aqui estampada pelo menos 2 vezes, mas isto eventualmente é algo que provavelmente sou eu é que me estou a queixar. Se calhar para ti é completamente indiferente. E agora a autonomia. Conseguimos cerca de 24 dias com uma atualização normal. Se usarmos intensamente, pouco mais do que uma semana, entre 9 a 10 dias. Contudo, se tu utilizares o modo poupança de bateria, aqui vais conseguir chegar aproximadamente até aos 40 dias. Portanto, algo bastante relevante para este equipamento e que acaba por ser superior comparativamente com a versão anterior. Já se tiveres o GPS ligado, e aliás todos os sistemas de navegação, ele vai aguentar entre 50 a 58 horas aproximadamente, lá está, depende dos satélites que estás a utilizar. Tens várias características relevantes, nomeadamente o acesso ao calendário, tens também a lista de tarefas, notificações, podes controlar a tua câmara, portanto se quiseres tirar uma foto podes colocar o smartphone relativamente perto e depois consegues clicar simplesmente no relógio e ele tira a foto. Para além disso tens lanterna e algo que para mim é muito relevante é que podes deixar notas de voz, isto dá bastante jeito, principalmente quando não temos nada por perto para poder escrever. Para além disso devemos ainda contar com informações sobre o tempo, o cronómetro, a bússola e neste caso se tu perderes não só o smartphone ou o smartwatch, podes tentar localizar um ao outro, obviamente que eles têm de estar aqui uma distância perto um do outro. Vou-te mostrar de uma forma simples o que é que tens acesso neste menu. Aqui podes fazer pequenas alterações e configurações no equipamento, assim como verificares a percentagem de bateria. Já agora, sobre a bateria, devo dizer-te, estás a ver os 60%, eu não fiz nenhum carregamento e ele veio para as minhas mãos, neste caso assim que abri a caixa tinha 80%. Depois aqui temos a informação mais simplificada, neste caso o último treino que foi feito, aqui o estado do treino, o PAI, para além disso temos aqui também o alarme, o sono, o último registro, a frequência cardíaca e também a atividade, oxigênio no sangue. Podemos parametrizar com aqueles pontos que fazem mais sentido. Parece-me bastante interessante, mas agora vamos falar sobre a saúde. E aqui vários pontos que eu quero partilhar contigo. O primeiro é que ele tem algo que já tem sido transversal para outros modelos, que tem o nome de PAI, que na verdade é a recolha dos vários sensores ao longo do dia, do exercício que fazemos, eventualmente até da água que bebemos, dos batimentos cardíacos, todas essas informações que vão ser combinadas para nos dar um nível que está relacionado com o nosso status fitness. Isto é algo que pode ser bastante relevante, obviamente, se nós privilegiarmos termos esta informação, mas é interessante recolher os dados e depois fazer algo com eles para tentar melhorar de dia para dia. Depois ele faz o registro do sono e também da respiração, mas em relação
Ao momento em que estamos a dormir, ele vai poder indicar qual é que foi a altura, ou pelo menos o número de horas que o sono era leve ou mais profundo. Todas essas informações estão detalhadas, posso verificar no próprio relógio ou então na aplicação, e depois com algumas dicas. Este é que é um ponto interessante, como é que podemos melhorar também o nosso sono. Pelo menos vamos saber as informações de como é que nós estamos, e isto aqui acaba por ser um dado bastante relevante. Temos ainda a informação do SPO2, interessante para quando existem aqui grandes diferenças de altitude, oscilações, e nós conseguimos obter esses dados e também colocar alertas. Ainda dentro da saúde temos o BioTracker 3.0, que na verdade o que ele vai fazer é a recolha dos batimentos cardíacos, com base na informação que ele vai recolher diretamente do pulso, portanto também é interessante a forma como colocas o relógio no teu pulso, assim como o oxigênio no sangue. E todos estes dados, novamente, são combinados para nos dar os detalhes mais relevantes sobre a nossa saúde. Portanto, um componente que não devemos descurar nos dias de hoje, neste caso o nosso Touch Fitness, é mesmo bastante importante. E já agora, se estás a pensar em fazer natação, sem problema, ele também faz a leitura dos batimentos cardíacos debaixo d'água. E agora, um dos que eu mais gosto de falar, o exercício. E para isso, vamos correr. Quero convidar-te a visitares o meu Instagram. Normalmente quando eu faço um treino partilho lá a informação, se quiseres passa por lá. Ele tem cerca de 150 modalidades e algumas delas, neste caso corrida, bicicleta e natação, no momento em que começas a fazer o exercício nem precisas de carregar para ativar o tracking. Ele vai detectar e começar a registrar automaticamente. Isto sim é algo que relógios fitness deviam todos fazer. Podes verificar o último exercício onde tens o efeito do treino. Aqui passas para lá, tens a corrida, logo onde tens o mapa. Contudo, este é o único que eu posso continuar a fazer scroll e tenho a duração, tenho também aqui a elevação, todos estes dados, a zona de frequência, também aqui a frequência cardíaca, ritmo, todos estes pontos estão aqui e podemos, obviamente, depois verificar mais em detalhe na aplicação. Agora, em relação a estas 150 modalidades, aqui é bastante interessante, pois ele vai fazer o registro, por exemplo, de artes marciais, ou então, se estiveres a jogar jogos de tabuleiro, ele também tem essa possibilidade, por exemplo, xadrez. Para além disso, até se estiveres a andar de baloiço, ele pode fazer esse registro. Portanto, como estás a ver, ele é muito abrangente, mesmo para modalidades que nunca fizeste, e eventualmente no futuro até vais fazer, sem problema ele vai conseguir fazer o registro. Eu pude testá-lo em corrida, bicicleta e natação, contudo o meu foco acaba por ser a corrida, logo fiz vários treinos com ele e devo dizer-te que os dados que ele fornece são aqueles que nós necessitamos no momento em que estamos a correr. Obviamente o pace, a informação da distância, temos também calorias, o tempo, todos esses dados são personalizáveis, onde podemos escolher os componentes mais relevantes e também o número de dados que ele fornece por cada vez que estamos a passar no display. Para além disso, ainda nos permite controlar a música, não alojar, ok? Tem isso em consideração. É bastante interessante a possibilidade que tens de adicionar um corredor virtual. Podes parametrizar que ele vai a correr a 4.5 por quilómetro e na verdade vais tentar sempre acompanhar ou bater este valor. Portanto, algo muito positivo. Reparei quando fiz pausa neste equipamento, eu posso fazer pequenas alterações. Isto é interessante, pois às vezes já estamos no meio do treino e queremos alterar algo que já não é possível e aqui temos ainda essa possibilidade. Para quem gosta de utilizar o Strava, sem problemas, no momento em que terminares o exercício, ele vai fazer a partilha. Depois, uma questão que me fazem praticamente em todos os relógios GPS é se tem treinos intervalados. E sim, aqui tens esse complemento, portanto, mais aqui um ponto positivo para este relógio GPS. Agora, uma função que eu estava muito curioso, está relacionado com a possibilidade de fazer o upload de mapas e depois seguir esse mesmo trajeto e obter todos os dados em real time. Contudo, segundo o que eu consegui obter, esta funcionalidade ainda não está disponível, vai estar, portanto, com uma atualização, portanto, não posso dizer se é preciso, se não é, como é que funciona, pois ainda não testei. O que eu posso dizer é que no momento em que ele for atualizado, irei partilhar no meu Instagram e irei fazer também um vídeo sobre esse ponto para perceber se faz sentido. E agora a precisão. Bem, eu juntei o meu Forerunner 255 para perceber como é que ele se portava numa determinada zona que eu já costumo fazer, são sempre os 5 km normais, e aqui o que é que eu devo indicar? Normalmente eu tento fazer aqui algumas linhas retas e quando tenho de virar para um dos lados faço ângulos 90 graus, também para perceber se eles cumprem este registro. E aqui sem dúvida o 255 acaba por cumprir estes pontos, como podes verificar. Já o T-Rex ele vai sempre arredondar
embora eu tenha mesmo feito um ângulo de 90 graus. Chama a atenção para alguns detalhes em que também o 255 acabou por colocar a linha por cima de casas, e neste caso o T-Rex até se portou muito bem durante o trajeto e fez o caminho em linha reta. Contudo, numa das rotundas, o 255 fez a volta normal que eu fiz e neste caso o T-Rex assumiu que eu passei por cima da rotunda e isso não aconteceu, posso garantir-te. Entretanto, eu acho que depois de analisar ponto a ponto estes dois, acho que não são relevantes propriamente aqui as diferenças que existem, portanto não vou colocar como um tema ou mesmo como um ponto negativo, acho que até se portou bastante bem. Uma das diferenças que eu reparei no T-Rex e no 255 está relacionado com o facto no momento em que eu com o Garmin parei aos 5 km, nunca consegui fazer com que o T-Rex chegasse aos 5 km, é sempre 4 ponto qualquer coisa, portanto nunca consegue mesmo atingir esse valor e eu propositadamente parei antes. Em relação ao registro do sono, achei os dados bastante próximos, creio que também não seja um tema, acho interessante ele partilhar os dados de como é que foi o sono, se foi leve, se foi profundo e com algumas dicas, isso sim é muito importante, mas fundamentalmente a minha sugestão para ti é que não obtenhas informações de muitos sítios. Obviamente que eu aqui tenho alguns relógios para poder fazer o teste, mas foca-te naquele que tu tens e que simplesmente permite obter uma informação e não faças muitas comparações, digo isto para obter sempre a mesma linha do mesmo tipo de equipamento, é quase como se fores pesar sempre em balanças diferentes, eventualmente vai haver sempre aqui alguma discrepância. Já nos batimentos cardíacos, pude fazer o teste novamente manual, portanto acho que é a forma mais precisa que eu posso ter no momento em que termino o exercício e achei que estava dentro do normal para um equipamento que faz uma leitura de batimentos cardíacos no pulso. Vou regressar ao menu e aqui temos, depois do histórico, temos o status do treino, frequência cardíaca, oxigênio no sangue, também a medição com um toque, aqui é interessante que ele vai fazer uma leitura e dar-te indicação como é que está a tua saúde neste caso, o stress, temos também as atividades, o modo do sono, ou seja, aqui é onde vamos poder obter mais informações como é que foi a nossa última noite. Depois temos também a bússola, o altímetro e todos estes pontos são parametrizáveis. Neste caso temos ainda aqui a música, o alarme, o calendário e as configurações. Em termos de acessórios, eu não achei essa possibilidade de podermos introduzir, por exemplo, uma banda. Contudo, pode ser algo que possa obter aqui uma atualização. Vou agora selecionar aqui a opção do treino, onde tens também aqui a detecção do treino e para mim um componente muito interessante, que é a possibilidade de configurares o GPS. Precisão, equilibrado e neste caso o que vai economizar bastante a bateria. Vou clicar aqui no equilibrado só para perceberes o que é que ele vai fazer. Ele vai selecionar apenas, neste caso, GPS e GLONASS, mas se eu voltar para trás, no modo precisão, como tens aqui a ver, banda dupla, todos os satélites. Portanto, este é o ponto máximo de precisão, já agora foi com este que eu fiz aqui o registro e a comparação, para teres uma ideia como é que a coisa se processou. Em relação às watch faces, muito simples, pressionar fixamente, acho que isto acontece em praticamente todos. Tens já algumas previamente instaladas, mas depois podes colocar mais através da aplicação. E agora está na altura de dizer o que é que eu gostei mais neste relógio GPS. Primeiro ponto, autonomia, sensores, a qualidade do display e a possibilidade de também fazer partilha com o Strava, mas fundamentalmente esta combinação de todas as características que o tornam num relógio não só robusto, mas com muitas funcionalidades focadas no lifestyle e no exercício físico. E em relação ao que é que eu não gostei tanto, primeira coisa, está relacionado com o design, este excesso de marca que tem aqui, ok? Mas este ponto é apenas uma opinião minha, provavelmente podes ter algo a dizer diferente sobre isto. Depois ele tem a possibilidade de introduzir mapas e fazer a navegação, o que por si só é um ponto positivo, mas ainda não está disponível. Portanto, se não está disponível e já está no site e foi anunciado, tenho de colocar aqui como um ponto negativo, pois não pude testar. E por fim, ele tem a possibilidade de passar de música, mas não dá para alojar música, ou seja, não posso colocar música neste equipamento, tenho de levar sempre o smartphone comigo. E agora a minha conclusão. Sem dúvida que este relógio GPS T-Rex 2 é super completo. Temos um ótimo display com touchscreen, ótima autonomia também, sensores, vamos ter esta possibilidade de fazer a navegação, logo permite pessoas que utilizem para bicicleta, para trail, para triatlo, porque também tem essa funcionalidade.
Portanto, sem dúvida que ele vai estar preparado para todo esse tipo de ação. Para além disso, cumpre os requisitos militares, logo garante que está preparado para elevado impacto. Para além disso, tem altímetro, várias métricas que nos vão ajudar a obter mais informações e tentar também melhorar a nossa performance, uma capacidade bastante interessante de treino, de recolha da informação no momento em que estamos a fazer exercício, e posso mesmo dizer-te que depois, no pós-exercício, podes fazer aqui uma análise bastante interessante. Também o achei preciso nos vários componentes, e aqui estamos a falar não só da navegação, mas também batimentos cardíacos e aqui até um registro do sono. Portanto, um ponto muito positivo para quem quer um equipamento outdoor. Mas sabes o que é que eu acho interessante? Mesmo deixando o exercício de lado, ele pode ser muito indicado para aquelas pessoas que valorizam muito o lifestyle do equipamento, o modo smartwatch, pois ele faz aqui uma ótima integração com o smartphone, no caso. Portanto, também um ponto muito positivo para quem não só privilegia o exercício físico, mas procura o outro lado. Acho que pode fazer todo sentido. Resta-me agora desejar-te bons treinos, boas provas, se for caso disso, e encontro-te por aí para um próximo vídeo. Até à próxima.